aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme João. Glórias ao Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo eu estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E assim também vós deveis amar uns aos outros. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Amados irmãos, amadas irmãs, estas são as palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Essa palavra no Evangelho de João é muito forte, né? Eu gosto, todo esse trecho que nós vemos aqui, é João capítulo 13, né? É muito importante porque são as últimas palavras de Jesus. Embora nós saibamos que Jesus é Deus, que Jesus é Deus que se fez carne, nós sabemos que ele falou para os discípulos dele que ele ia ressuscitar, ele deu essa promessa. E para nós fica meio estranho a gente dizer umas coisas assim, mas os discípulos não tinham muito bem claro na cabeça deles naquela época, naquele momento, que Jesus era Deus e que Jesus ia ressuscitar dos mortos. Então, o que Jesus começa a fazer? O que qualquer pessoa perto da sua morte começa a fazer? Começa a falar coisas muito importantes. Qualquer pessoa que viveu isso na família, viveu a perda de um ente querido, a perda de uma pessoa, que cuidou dessa pessoa, que esteve um pouco mais de perto dessa pessoa, vai saber o quê? Que na hora, no momento próximo da morte, a pessoa começa a falar as coisas mais importantes. A gente costuma falar de testamento, né? O testamento nada mais é do que as últimas palavras que uma pessoa fala. E você pode ver, é a coisa mais importante que ela tem para dizer. Meu pai mesmo começou a falar um monte de coisa, começou a dar orientação de como que eu tinha que cuidar das coisas, orientação de como que eu tinha, praticamente como se ele estivesse deixando o quê? Um legado para mim. Um legado para mim que não é propriedade, um legado para mim que não é dinheiro, um legado para mim que é uma força moral, um legado para mim que foi o ensinamento de vida que me encaminhou para aquilo que eu teria que viver depois da partida dele. E foi muito forte, tudo que ele falou eu precisei pôr em prática. Porque se eu não tivesse colocado em prática, tinha descambado tudo a família, né? Mãe, amigos também, minha família pessoal, tinha descambado tudo. E ele falou coisas muito importantes. E aqui Jesus, ele está dizendo coisas muito importantes. Ele está falando de coisas que é do miolo do ensinamento dele. E se a gente presta atenção nesse capítulo 13, você que está me acompanhando na sua casa, você pode pegar na sua Bíblia também. Se você pega o capítulo 13 de João, né? O capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. Nós temos ali momentos assim de grande ensinamento de Jesus. Jesus está colocando ali a essência daquilo que ele veio pregar. Ele está colocando a essência daquilo que ele veio ensinar. Ele está se revelando como Deus. Eu e o Pai somos um. Nós vamos ter nesses capítulos essa revelação que ele e o Pai somos um. Ontem, no Evangelho de ontem, quem acompanhou o ciclo das leituras de ontem, Jesus dizia isso para um discípulo dele. O discípulo falava assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta.
E ele fala, como que vocês perguntam para mim, mostra-nos o Pai? Vocês não estão me vendo? Quem me vê, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então nesses capítulos finais, né, que estão caminhando para os finais do capítulo de João, são praticamente os mais importantes, são centrais da nossa fé cristã. É aquilo que revela quem é Jesus. Jesus foi um agitador político? Não. Mas agitou também, né? Por quê? Porque a mensagem dele era dura, a mensagem dele ia no âmago do ser humano ali, ia ali no certeiro. Não era uma linguagem, não era uma pregação de fracoide para fracoide. Né? A pregação de Jesus era para os fortes. E para aqueles que eram sinceros, e aqueles que não eram sinceros, que eram hipócritas, eram acusados também por essa palavra de Jesus. Então, agitou, mas não era o propósito dele. Né? Balançou o Império Romano, balançou o sistema religioso, balançou muito. Os discípulos também vão fazer isso. Nós estamos acompanhando também nas leituras dos Atos dos Apóstolos, nesse tempo pascal, nós estamos vendo esses dias, né? Primeira leitura de ontem, os discípulos foram pregar na sinagoga e criaram toda uma novidade ali, né? E os judeus expulsaram eles da cidade. Por quê? Porque as pessoas que não eram consideradas eleitas de Deus estavam sendo acolhidas na pregação. E é por aí que vai também a primeira leitura de hoje. A primeira leitura de hoje fala que Paulo instituiu presbíteros para ficar nas comunidades. Agora já não está mais aquela pregação, aquele alvoroço de gente vindo, gente curiosa, o que aquele Paulo prega, o que aquele João prega. Agora está vindo gente para falar assim, Pedro, João, Paulo, conta comigo. Nós vamos fazer comunidade, como nós estamos fazendo aqui. Agora nós vamos firmar o nosso caminho em comunidade. Então daí o que acontecia? Paulo não podia ficar parado no lugar. Então ele formava aquelas pessoas e ele instituía presbíteros. O que é presbíteros? É a palavra que nós usamos para o padre, para o sacerdote, presbítero, né? Para o pastor, presbítero. O que é um presbítero? É o irmão mais velho. Né? A palavra presbítero vem de ancião, né? Eu sou presbítero, embora tenha os cabelinhos brancos também, não sou tão ancião assim, né? Mas não é ancião no sentido de velho, né? Aquela pessoa ranzinza, velho, cara, né? Encarqueado, batendo com a bengala, não é esse tipo de ancião. Mas é aquele que adquiriu a capacidade de enxergar um pouquinho mais acima e cuidar dos seus irmãos mais novos, né? Então a palavra padre é bonita, é linda, é maravilhosa, né? Algumas pessoas me chamam de padre também, e sou também, né? Algumas pessoas me chamam de pastor, porque eu também sou pastor, né? Algumas pessoas, né, me chamam de reverendo. Nós preferimos a palavra reverendo, porque a Bíblia fala que aquele que aplica no ensino da palavra, ele seja tratado com honra, né? Mas não é aquela honra de submissão também, de abaixar a cabeça e virar capacho. Não, aqui é uma comunidade, né? Existe aqui o irmão mais velho cuidando dos irmãos mais novos. Embora, às vezes, o irmão mais novo tenha mais idade que esse irmão mais velho, mas não é o velho de idade, não é o velho do cabelinho branco, como eu disse. É o velho daquele que já caminhou um pouco e tem condições de apontar o caminho. Lembrando que todo mundo só vai ensinar alguém a andar até onde já foi, né? Então, é por isso que nós temos o compromisso de nos aprimorarmos a cada vez mais, orar mais, buscar escutar Deus mais, estudar mais. Faz muito diferença na vida de quem está à frente. Por quê? Porque a gente tem que também caminhar. Ao mesmo tempo que nós ajudamos as outras pessoas a fazerem a sua caminhada, nós também estamos na caminhada. Então nós precisamos também da nossa oração, da nossa meditação, né? Adquirir aquilo que Paulo fala para Timóteo, um aproveitamento espiritual para poder oferecer um alimento sólido da palavra de Deus para os fiéis. Então Paulo instituía, então já tinha o que? Uma comunidade. E como que essa comunidade era criada? Se a gente acompanhou desde lá no começo, no tempo da Páscoa, né, as leituras dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que as primeiras comunidades eram fundadas
No ensinamento dos apóstolos, sim. Na pregação que os apóstolos falavam, sim. E qual era a pregação dos apóstolos? A gente pode ver na vida deles. Como que é falado lá no finalzinho do capítulo 2 de Atos, no capítulo 4 de Atos. Lá é falado que eles tinham tudo em comum. Lá é falado que eles tinham uma vida comum, que eles colocavam seus bens à disposição dos outros, que eles cuidavam dos outros, que eles eram uma família. Então, como que é essa comunidade? É fundada dentro desse evangelho que a gente leu aqui, que terminou dizendo assim no versículo 35, João 13, versículo 35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Como que nós somos conhecidos como discípulos de Jesus? Né? Por colocar uma Bíblia debaixo do braço para a igreja. É assim que a gente é conhecido como discípulo do Senhor? Ou sair que nem essas senhorinhas que saem ali, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, e vai andando, não cumprimenta ninguém, não fala com ninguém, né? E a pessoa topa na frente dela, sai para lá, Satanás, né? É assim que a gente mostra que a gente é discípulo de Jesus. João capítulo 13, versículo 33. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Versículo 34. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. E não é qualquer jeito que é esse amor. Continua o versículo 34. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. E aí ele conclui no 35. É nisto que conhecerão que vocês são meus discípulos. Amor. Só que tem uma coisa, amor, meu irmão. Amor, minha irmã que está na live, não faz barulho. O amor, ele se demonstra em atitudes, em gestos. Não é assim. Me diz assim, você mulher, você que namora, você que é esposa, né? Como que você conhece o amor do teu marido? Você que é marido, como você conhece o amor da tua esposa? De beijinho? Também faz parte, né? De abraço, de afeto? Também faz parte. Mas a pessoa que te dá afeto, aí daqui a pouco ela te vira as costas, te trai. A pessoa que te dá afeto, muitas vezes te vira as costas e fala mal de você, te vira as costas, né? E não é mais a mesma pessoa, né? Trama contra você, né? Então ela não demonstra amor. Mas se ao contrário, é uma mulher que cuida da casa, você chega lá, além dos beijinhos, ainda tá tudo arrumadinho ali. Ela te ajuda a lembrar das coisas, ela é tua companheira, né? Ou no caso de você, mulher que está pela live, né? O teu marido trabalha, ele chega, ele fica com você, ele te estimula a crescer na sua vida, né? E vai junto com você para você crescer junto. Você conhece o amor dele. Pelo quê? Pelas obras dele. É por isso que Tiago vai dizer na primeira carta dele, no capítulo 1, no versículo 26 em diante, até o capítulo 2 inteirinho, ele vai dizer que liturgia, que oração, que reza, que meditação, né, sem as obras é morta. Aí tem gente que inverte a coisa, é só obras, porque só as obras testificam o meu amor, né? E daí esquece de rezar, esquece de buscar Deus. Não, é duas faces de uma só medalha. Duas faces de uma só medalha. Você tem que orar e a sua oração tem que virar atitude. Eu volto lá com a Teresa de Calcutá, né? O seu silêncio, ela gerou oração, e a sua oração, ela gerou uma intenção, e essa intenção, ela se transformou numa obra. Você quer uma oração forte, meu irmão? Uma oração poderosa, uma oração que transforma vidas. Tira ela das suas palavras. Espera sim em Deus. Reza como se fosse tudo dependente de Deus. Ora como se dependesse tudo de Deus, como criança, com toda a confiança. Mas não fique só naquilo, Deus me dá, me faz, realiza, põe a mão. Eu dizia isso, eu não sei se o China está aqui na live ainda, diz que ele entrou aqui, mas eu dizia isso uma vez, numa igreja evangélica, eu dizia isso. Você quer ser usado por Deus, então se coloque na situação de ser usado por Deus. Como que Deus vai me usar se eu fico só olhando?
né? Como que Deus vai me... Né, vocês estão aqui, vocês são pedreiros, né? Eu entendo muito pouco, mas você imagina como que o mestre de obras pode confiar no pedreiro, se o pedreiro fica ali olhando ali, será que eu vou levar 2 horas para rebocar essa parede? E fica de braço cruzado ali, olhando ali. O máximo que vai acontecer é falar para esse amigo, pega a sua colherzinha de pedreiro, ó, vai embora, não dá, né? Por quê? Porque você tem, claro, tem serviço que você tem que ver, que você tem que pensar, mas a preocupação, acho que de todo profissional é essa, vamos pensar e resolver o mais rápido possível para fazer. Qual que é a preocupação do profissional? É fazer, não é pensar. Se ele pensa, é para fazer. Se ele pensa, é para projetar, para fazer. Então, até mesmo o trabalho do engenheiro, né, é morto se não tem a mão dos pedreiros trabalhando. É isso que Tiago está dizendo. A fé sem obras é morta. Por quê? Porque senão não acontece. O engenheiro desenhou um belo projeto lá, uma coisa maravilhosa. Ficou no projeto, ficou no papel. Ninguém foi lá pôr a mão e construir. Né? Não teve gente para pôr tijolo, não teve gente para pôr... Então ficou morto, acabou, arquivou, né? Cancelou o projeto. Então o projeto de Deus é assim, a nossa oração, né? Voltando para a oração, ligado com amor e com obras, né? A nossa oração é aquilo que Jesus fala, quando você vai orar, vai no teu quarto, né? Só que essa palavra quarto secreto, lá no Mateus 6,6, né? Ela tem uma palavra no aramaico que é tameon. O que é tameon? É o quartinho da casa. Não é bem o quartinho da bagunça. Também não é bem o quartinho da despensa. Mas é um quartinho que a pessoa tem ali, onde ela ia para ela organizar a casa dela. Então ela tinha os mantimentos, né? Organizar a casa. Tinha o lado dos mantimentos. Aí os camaradas iam para a roça, não sei se na época dos 6 era assim, eu vou fazer isso. Colocava as enxadas tudo atrás da porta. Né? Aí a porta abriu uma frestinha. Então lá não tinha esse problema, porque tinha também no tameon um lugar de pôr. Não era quarto de bagunça para jogar as coisas lá, era para organizar a vida da casa, para não ficar no caminho. Então quando você entrava, quando a mulher entrava lá, no tameon, na despensa, ela ficava sozinha ali, ela via que ela tinha trigo, ela via que ela tinha cereais, então ela ia organizando, hoje eu vou fazer pão, hoje eu vou fazer isso, e a boa esposa, ela já ia amando aquilo, né? Meu marido vai chegar, vai comer o pão, vai comer um assado com essa carne que a gente pôs aqui para curtir, que não tinha geladeira, não sal, né? E o meu marido vai chegar e vai comer, meus filhos vão vir aqui, vão comer e vão se alimentar, né? Então ela já ia o que? Gerando dentro dela aquele amor que ela ia praticar. E o marido a mesma coisa, ele chegava lá, olha, tem um mato para roçar, hoje eu separo essa foice para me levar no serviço, hoje eu separo essa enxada, hoje eu preciso levar também a coisa para molar, a lima para molar, e ele já começava a projetar a vida dele, começava o amor, começava, eu vou trazer dinheiro, vou trazer rendimento para minha casa, para minha família. Então quando Jesus manda ir para o quarto secreto, ele fala para você ir lá no seu particular e analisar a sua vida, fazer uma reflexão, o que você tem de bom para oferecer para alguém, né? É orar, é buscar, é jejuar também, né? Para que você se sensibilize, para que você fique sensível, para que você consiga ver o que eu tenho de bom, quais são os dons que Deus deu para mim. Eu tenho os dons naturais, eu tenho dons que eu recebi no meu batismo, dons de santificação, para mim me santificar e ajudar os outros a se santificar. Deus me deu dons extraordinários que eu posso usar para alguém. Alguém tem um dom de cura, um dom de profetizar, alguém tem o dom de pregar. O que eu tenho de bom para oferecer? Senhor, me abençoa e me usa com isso que o Senhor me deu. Só que não é para ficar ali também, sozinho ali o tempo todo. Você vai ter que sair. Você vai ter que pôr a mão no arado e não olhar para trás. Você vai ter que pôr a mão. Então nisso nós seremos conhecidos como os discípulos do Senhor, pelo amor. Então se você prega, pregue com amor. Se você toca, toque com amor. Se você constrói uma casa, construa com amor.
né? Não significa que lá no campo profissional você vai ser coitadinho dos outros, da cabeça para bater, né? Significa que você vai ser firme também, com amor. Amor à sua família, amor àquela pessoa que não tem um coração ainda transformado por Deus e não entende que ela não pode ser arrogante, mas você vai ter que ser firme com ela, vai ter que ser rude sim, por amor. Como um pai também sabe tacar a cintada no filho quando ele precisa. E não é errado e não é mal fazer isso. Faz parte do processo de educação. Amor. E nisso a gente vai ser conhecido. Mas o amor como Jesus nos amou. Jesus, ele abraçava todos. Abraçava todos. Mas como que ele era com os discípulos? Ele era rígido? Não, ele era amigo dos discípulos. Eu não chamo vocês de servos. Chamo vocês de amigos. O servo, o empregado, não sabe de nada do que o Senhor faz. Eu estou falando para você todos os meus projetos. Então Jesus era franco, Jesus ele era sincero, Jesus ele permitia que o discípulo mais novo, que era quase um menininho, deitasse no ombro dele na Santa Ceia. Tanto é que eu sempre bato nessa tecla porque me toca muito. Chegaram para prender Jesus. Quem é o homem? A gente não sabe. A barba dele é igual de todo mundo, o cabelinho dele é igual de todo mundo, a túnica dele é igual de todo mundo, né? Ele fala nói que nem nói. Não é? Então Jesus era assim. Por que eu vou me preocupar com discursos bem articulados? Então nisso conhecerão que sois meus discípulos. E quando os discípulos se tornaram apóstolos e foram para o mundo desse jeito, missionários da caridade, missionários do amor, missionários do afeto, missionários do abraçar, porque o judaísmo queria fechar a religião neles. E todo o sistema, né? A gente fala, né? Religião é uma coisa, gente. Religião é uma virtude humana. Porque o que é religião? Religião é o desejo de encontrar a Deus, né? Por isso que tem muitas religiões, porque isso aqui é uma virtude humana. Não é uma virtude divina. A religião é uma virtude humana. Uma definição filosófica do ser humano ele é um ser religioso. Então toda a cultura vai ter uma busca por Deus. Às vezes acha o Deus verdadeiro, às vezes acha uma fagulha de Deus, às vezes acha um farol até grande de Deus. Às vezes você vai lá olhar aquela religião lá, você fala, gente, que sabedoria, como que esse povo falou tanta coisa de Deus que é certeira, né? Mas você vai ver, tem muita coisa que não é também, porque foi uma busca humana, foi uma sabedoria humana, né? E é uma virtude do homem. O homem, todo ser humano, querendo ou não, ele é religioso. Então religião é uma coisa. Sistema religioso que é o problema. O sistema religioso pega aquela religião, pega aquilo lá, transforma em produto, vende aquele produto e escraviza dentro daquela crença. Aí surgem os líderes religiosos, opressores, que falam, se aqui é assim, você tem que me obedecer, é debaixo do meu pé, é debaixo da minha ordem, e cria império, né? E cria impérios humanos, que são humanos, embora falem de Deus, embora falem de Jesus, embora falem que são impérios humanos. Eu não estou falando de igreja católica romana só, né? Porque tem coisa pior ainda hoje, né? Tem coisa muito pior, né? Tem gente vendendo cura, tem gente vendendo milagres, tem gente vendendo a própria palavra de Deus, né? Você quer um ensinamento comigo, você quer um workshop comigo, né? Me pague 3 mil reais. Uma vez eu lembro que eu estive num congresso onde a sala VIP para estar com o pregador oficial era 3 mil reais. E era chamado de oferta, uma oferta de 3 mil reais. Então se vende a própria palavra de Deus, né? Então é muito pior. São impérios humanos. O judaísmo era assim naquela época. Eles queriam fechar a religião deles. E quando os apóstolos de Jesus começam a pregar que a salvação veio para todas as nações, e, né, lembrando ainda as leituras de ontem, né, eu coloquei você para a luz das nações. O próprio Jesus disse que uma vela, uma lâmpada, não é acendida para colocar debaixo do alqueire, que é um tampão ali. A luz ela tem que iluminar, e a luz ela não ilumina só para quem está dentro da casa. Não era assim antigamente, a gente passava assim, naquele sítio, né, tudo escuro, né? Você olhava lá no meio do mato, lá, você via a luzinha ali, sabia que ali tem gente, ali tem uma casa.
Se você tivesse perdido ali no meio do mato ali, e você tivesse com, sei lá, um bicho te perseguindo, uma pessoa te perseguindo, você sabia onde pedir socorro. Porque você via a luz que saía pelas janelas da casa. Ao menos por uma fresta da janela da casa, uma luz saía. Então a luz ela tem que estar acendendo. E a luz não ilumina só para quem está dentro da casa, ilumina para quem está fora da casa. E sobretudo para quem está fora da casa. E é assim que Jesus quis, é assim que Jesus queria, sobretudo para fora da casa. É por isso que nós chamamos de igreja. Igreja vem do latim, né? Ex, para fora, né? Eclésia, para fora. Então a igreja ela tem que, voltando de novo, a fé sem obras é morta, a oração sem obras é morta. Então nós temos o que? Nós temos liturgia, nós temos a oração da igreja, nós nos reunimos para rezar como comunidade, orar como comunidade, mas isso tudo tem que se projetar para fora. É por isso que se dá bênção, né, no fim da missa, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Não é isso? O Senhor vos acompanha. Você vai lá para o seu trabalho na segunda-feira, vai para a sua lida e a sua luz tem que brilhar lá. E é assim que funciona, e é assim que Jesus queria. É daí que surge a palavra também católica. Católicos, né? Não é patrimônio do católico romano católico. Não é patrimônio, tanto é que nos credos que a gente tem, a própria confissão do Calvino, né, traz o credo niceno-constantinopolitano nas primeiras páginas, né? Por quê? E professando, creio na igreja una, santa, católica e apostólica. A Igreja Católica Romana foi fiel a esse credo, graças a Deus, porque lá não está escrito romano. Você pode ver, pode pegar os folhetos da Igreja Romana. Aqui tem um livro completo que eles usam lá também. Né? Lá não está. Creio na Igreja una, santa, católica, apostólica. Eles podiam pôr entre parênteses lá romano, né? Não tem romano. Por quê? Porque a Igreja una, santa, católica e apostólica tá com os ortodoxos também, tá com nós anglicanos também. Algumas igrejas, por mais que sejam protestantes, né, luterano, né, conservam muito, né, da tradição apostólica, né. Aí vai caindo um pouquinho, vai saindo um pouquinho fora, mas faz parte da tapeçaria da igreja. São dons diferentes, são jeitos diferentes, brigas diferentes, mas no meio de toda essa que parecia ser uma Babel, a gente vai encontrar, fora do sistema religioso que essas instituições vão fazendo, a gente vai encontrar aquilo que Jesus passou para os apóstolos e que os apóstolos passaram para a igreja, e os profetas daqueles primeiros séculos da igreja passaram para a igreja. A gente vai encontrar, e o Espírito Santo mostra para a gente. Aqui tem, ali não tem, fica esperto aqui, fica esperto ali. Porque o Espírito Santo está em nós. Mas o sistema religioso, de novo, eles fecham neles a verdade, né? Se colocam como donos da verdade. Mas o único dono da verdade é Jesus. O único que nos ensina a verdade é o Espírito Santo. E Jesus disse, João 14, eu vos enviarei um paráclito e ele vos ensinará toda a verdade. Então nós não podemos substituir a voz do Espírito de Deus pela voz de homens. E o que o Espírito Santo faz para a gente? O que a gente leu aqui. Ele coloca amor. Romanos capítulo 5, versículo 5, porque o amor de Deus foi derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que vos foi dado. Então, tem que orar bastante? Só orar? Não. Orar bastante para que a gente alcance a presença de Deus. A gente tenha, porque todo mundo tem a presença de Deus. Mas aquele que mergulha no fluxo da presença de Deus e se deixa levar pelo fluxo da presença de Deus, como um rio, que o Espírito Santo é comparado como um rio na Bíblia, né? Aquele que se deixa levar como um rio nas mãos de Deus. É conduzido por Deus a obras boas, a boas obras. Não é a obra que você acha que é legal. Ah, mas é legal porque aquele pastor faz isso, faz sopão, e o povo precisa de sopão. Só que às vezes Deus está pedindo outra coisa de você.
Ah, mas aquele padre lá, ele faz marmitex, aquele padre, ele dorme com os moradores de rua, ótimo, glória a Deus. Se você sente chamado para isso, vá fazer. Mas se você não sente chamado para isso, vai fazer o que Deus te chama. Às vezes Deus te chama só para dar palavras de consolo para alguém. Como eu fui consolado ontem, né, sem dar muito meu depoimento, eu fui para o hospital visitar uma pessoa que está desenganada. A mulher cantou que está pensando em Deus, né? Estou pensando em Deus. Ela pregou, ela falou do Evangelho. Aí depois que ela falou assim, padre, eu quero um som dos enfermos. Falei, mas eu não vou nem falar mais nada aqui, não vou ler Evangelho, não vou pregar mais nada aqui, porque aqui foi um culto de adoração. Aqui. As mulheres que estavam nela com o quarto choravam, né? As afirmações que ela falava, né? Uma mulher deficiente visual, com pneumonia, né? Ela não sabe que ela está desenganada, mas ela sabe, porque é uma mulher muito sensível. Então, tá do jeito que eu falei no começo, falando coisas muito importantes, e está perdendo quem não está indo visitar ela. Está perdendo porque ali tem uma fonte de ensinamento cristão, que a gente não vai achar em livro nenhum. Em livro nenhum. Ali está um poço de sabedoria. Então, que a gente possa aprender com Jesus a viver o amor, né? Porque, como diz a segunda leitura, nós vamos ter um novo céu e uma nova terra. Mas nós só vamos contemplar essa realidade se nós trabalharmos agora, para nós também termos um novo céu e uma nova terra. Não chegou o tempo ainda da renovação de todas as coisas. Jesus vai voltar. Ele está vindo. Aguardemos com fé, com paciência. Aguardemos firmes. Jesus está vindo. E ele vem trazer um novo céu e uma nova terra. Só que nós devemos desejar esse novo céu e essa nova terra desde já. Já deve ser dentro de nós uma realidade, porque o reino ainda não está instaurado. Jesus vai vir trazer o reino definitivo. Mas o reino ele está sendo manifestado no mundo. Por quem? Por meio dos discípulos do Senhor. E toda vez que nós temos atitudes de amor, toda vez que nós... Porque o maior dom é o amor. Né? Tem pregadores que vai dizer, aos dons do Espírito Santo estão manifestando o reino. Sim, com certeza, mas o maior dom é o amor. Quanto esse Pentecostes de amor. Eu quero encerrar, nós estamos já na metade, quase nas primeiras semanas do tempo pascal, vamos chegar em Pentecostes, mas quando nós quisermos orarmos, desejarmos, buscarmos e realizarmos um Pentecostes de amor, a gente vai manifestar profeticamente, porque ainda não é, aquilo que vai ser lá na glória. Porque toda igreja é profética. Toda igreja aponta para aquele feliz dia. Mas nós precisamos manifestar aqui no meio de nós, como era a igreja primitiva. Esse é o chamado de Deus que eu venho fazer para você que está nessa live, para vocês que estão aqui comigo. Nós não podemos esmorecer. Nós estamos em tempos de guerra. E no tempo de guerra, ou você é soldado daqui, ou você é soldado de lá. Ou você é simplesmente o bobão que está passando no meio do tiroteio. Então, não dá para ficar no meio termo. Né? Ou a gente é, ou a gente não é. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.